Boa noite, Manuel Silva falando aqui. A gente falar um pouquinho aqui sobre um vídeo, comentar um vídeo que eu vi do canal Fatos Desconhecidos, né? Falando se o ser humano estaria preparado, né, para os alienígenas, se caso houvesse, né, outras pessoas, outros seres entre nós, se o ser humano estava preparado. E dentro da analogia deles, eles disseram que muitos pesquisadores dizem que não, porque só comparando, vendo nosso planeta, né, de como os seres humanos evoluíram ou a falta dessa evolução, e que com certeza algumas vidas, se tivessem mais evoluídas, não queriam conviver com a gente, porque nós temos muitos retrocessos. Realmente eu concordo em parte com eles, mas só defendendo e falando um pouco, se vocês fizerem um estudo profundo, nós seres humanos nos tornamos mais civilizados, sim. Ao longo dos anos, nos tornando, sim, muito mais civilizados. Porque, vou citar um exemplo para vocês. Na Idade Média, era normal mortes violentas, era normal estupro contra a mulher era culpada. Até pouco tempo atrás, anos 90, antes dos anos 90, a mulher era culpada de ser estuprada. Ela era incentivava com as suas roupas, com as suas atitudes. O homem nunca era condenado, na maioria das vezes, por estupro. Só se fosse um estupro muito hediondo. E geralmente se fosse filho de uma pessoa rica, né? Porque se fosse na ala da pobreza, ali era esquecido. E a mulher era sempre a culpada. Então, esses retrocessos sempre existiram. A Santa Inquisição, que de santa não teve nada, né? Foi responsável pelas 7 mais cruéis tipos de morte. Ou seja, os tipos de tortura. Eram as mais cruéis. E um estudo aponta que essas pessoas que esses métodos de tortura usado pela igreja e por outras, pela polícia ou por outros órgãos que eram para organizar e para manter a ordem, a lei, eram aprovados por mais de 90% da população. Então as pessoas achavam certo, né, a tortura. Os 7 piores tipos de tortura foram criados pela igreja. Alguém que se diz amando de Deus, alguém que se dizia amante da vida e dos bons costumes. Essa pessoa, essa Santa Inquisição, que de santa não teve nada, repito, é que foi responsável pelos 7 piores tipos ou 7 mortes mais cruéis, né? Se você pode pesquisar aí no Google ou no Instituto Getúlio Vargas, tem várias fontes hoje confiáveis que você pode fazer esse estudo. Então, nós evoluímos sim. E nossa geração nova, a maioria das pessoas hoje vê o estupro como o racismo, a homofobia como crime hediondo. Então, é sinal que estamos evoluindo sim. Nós tivemos um retrocesso assim, de algumas pessoas, uma minoria, que, como nesse governo passado, a gente viu que os retrocessos foram gigantescos. 4 anos teve um retrocesso de quase uma década, né? São coisas que vão ser... vai demorar para o povo assimilar a verdade, né? E ver o que é certo e o que é errado. Muitas coisas foram consideradas normais, né? Como dizer que casar com a negra é falta de educação, como se dizer que um negro, que um gay merecia morrer ou apanhar, né, até a morte para voltar a ser homem. Então, esses tipos de dizeres, esse tipo de coisa que afeta a vida de um ser humano ou de toda uma classe de ser humano, né? Como também dizer que os indígenas, que os Estados Unidos é que não tem mais problema com indígena, né? Nós que temos. Ou seja, os Estados Unidos que dizimou com quase todo seu povo indígena. Então eles é que estavam certos. Esse tipo de retrocesso, esse tipo de fala que induz a mais preconceito e induz a mais retrocesso. Mas nós evoluímos. Mas essas pessoas são minoria. São uma minoria. Graças a Deus. E nós estamos evoluindo. E essa geração nova está mais sensível. E muitas pessoas dizem, não, essa geração nova está mais cheia de frescura. Não, não concordo. Essa geração está mais consciente de que para a gente evoluir, todas as pessoas têm que estar bem. E todas as minorias têm que ser tratadas da mesma forma, né? Porque elas existem e sempre coexistiram. Só que essas minorias eram sempre na sarjeta. Por que hoje, gente, vocês vão ver a população carcerária do Brasil, mais de 80%, quase 90% da população carcerária do Brasil é pobre e preta.
Será se isso é coincidência? Não, são reflexos de uma sociedade que não é igualitária, que não é justa, né? Que trata o pobre, o negro, o favelado, ou tudo aquilo que ele entende por errado ou inferior, que trata como inferior tudo aquilo que ele acha que é diferente deles. Mas essas minorias existem e sempre vão existir. Então elas têm que ser respeitadas. Então nós evoluímos sim. Então, só para fazer um ponto disso, o ser humano evoluiu sim, e eu tenho fé que vai evoluir muito mais. A religião hoje está sendo um atraso para muitas pessoas, usado de escudo, né, para fazer alguns retrocessos. Porque o ser humano só enxerga o que ele quer. Vou dar um exemplo só básico, porque esse vídeo sobre esse assunto de religião, principalmente sobre homofobia na religião, eu já fiz esse vídeo e depois eu vou colocar um link aqui no meu Facebook para vocês assistirem os outros vídeos, se vocês quiserem assistir. Né? Porque eu posso citar 10 exemplos ou 10 leituras que está lá posto no meu vídeo, falando sobre a homofobia velada na Bíblia, né? Que muita gente assim fala daquela passagem de Levíticos, né? Que maldito do homem, ou que é abominação, né? O homem deitar-se com outro homem. Mas essa mesma palavra abominação, que era usada para coisas erradas da época, é usada para a mulher que veste roupas diferentes, é usado para o homem que corta o cabelo ou a barba, também era abominação. Frutos do mar, também comer frutos do mar é abominação. A mulher casar de novo é abominação. Plantar 2 tipos de colheita. Então eu posso te dar 10 exemplos. Isso vocês vêem no vídeo, né? No vídeo que eu vou colocar o link aqui embaixo, que vocês podem assistir, que eu falando sobre isso. Um vídeo sobre 10 motivos para você duvidar de muitas leituras da Bíblia. Não fala da Bíblia em si, mas das pessoas que leem ou interpretam do jeito que elas querem, né? Porque o ser humano só vê o que ele quer, né? Só acha errado, porque a Bíblia é a mesma para todos, mas o que acontece? Antigamente a Igreja Católica em si, e eu me considero católico, mas a Igreja Católica em si, só quem podia tocar na Bíblia, só podia ler a Bíblia, eram os padres, eram os cardeais, papas, mas os fiéis não podiam ler. Ninguém podia ter Bíblia, né? Porque eles ministravam a palavra de acordo com seus interesses. O público evangélico hoje está sendo quase a mesma coisa. Eles só leem as partes que interessam a eles. E as pessoas, os fiéis que se dizem cristãos, na sua maioria nem conhecem verdadeiramente a Bíblia, nem os ensinamentos de Cristo. Porque a maioria hoje fala em Cristo, mas não conhece nem seus mandamentos, e muito menos vivem de acordo com o que Jesus pregou e como Jesus viveu. Só vive condenando e criticando todo mundo e destilando ódio e veneno. Então vamos raciocinar isso. A religião está sendo motivo da regressão da inteligência e do entendimento humano. Principalmente do lado mesmo ser humano. Porque ser humano quer dizer respeitar um ao outro. Procurar a melhoria de todos. Porque a sociedade, eu vi uma frase que eu me identifiquei muito. A sociedade nunca vai ser verdadeiramente plena enquanto tiver um ser humano sofrendo, né? Porque a divisão de riquezas e bens é muito grande, é muito desigual, né? Enquanto aqui no Brasil, eu dou um exemplo, 3% da população retém mais de 90% da riqueza. 3% só da população, daí você tira a desigualdade. E no mundo todo é assim. Então, enquanto tiver um ser humano sofrendo, essa sociedade nunca vai ser igualitária e feliz. Tá bom? Então fica a dica aí. Um abraço. E vamos refletir um pouco mais sobre ver quais os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Quando você se dizer cristão, realmente conheça a palavra de Deus e conheça o Cristo, ou a pessoa que você diz seguir. Tá bom? Um abraço e boa noite a todos. Beijo.